Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo vamos fazer mais uma questão da prova de matemática do vestibular ITA 2021. O que diz a questão? Eu quero as raízes comuns desses dois polinômios aqui. Antes de começar, existe um algoritmo de divisão e particularmente, eu não gosto de utilizar esse algoritmo. Por quê? Eu erro conta. Simplesmente isso. Ainda mais que costuma, para achar raiz em comum, vamos dizer, grita eu fazer P de x dividido por Q de x. E repara que no primeiro termo vai aparecer um x sobre 3 aqui e continua as contas. A chance de errar essa conta é grande. Tá? Tem trabalho com fração e muita conta envolvida, muita continha minúscula que pode errar algum sinal, errar alguma multiplicação, esquecer alguma divisão. É perigoso. Como que eu costumo trabalhar? A ideia é o seguinte. Eu vou considerar, aí depois eu vou determinar melhor isso aqui, eu vou considerar, eu vou querer reduzir o grau do P de x, primeiro. Tá? Ou seja, o P de x tem grau 5, o Q de x tem grau 4, não consigo achar as raízes. O que eu vou fazer é trocar o P de x por algum outro de grau 4, mas que preserva as raízes em comum. Então, por exemplo, a ideia vai ser o seguinte. Vamos pegar essa equação, multiplicar por menos 3, tá? E essa equação eu vou multiplicar por x. E o que eu vou fazer é somar essas duas equações aqui. Tá? Porque o que acontece é multiplicar por menos 3, isso aqui por x, ó, menos 3x à quinta mais 3x à quinta. Então, esse r de x eu espero que tenha seja um polinômio de grau 4. Tá? Pode acontecer de ser grau 3? Pode, porque a multiplicação aqui pode também ser os de grau menor, mas enfim. O que eu estou querendo dizer com isso aqui tudo é que eu quero pegar essa expressão aqui, ó. Menos 3 vezes P de x mais x vezes Q de x. Tá? Então, antes de continuar, aqui eu já poderia continuar fazendo a conta. Eu sei que isso aqui funciona. Tá? Mas eu vou explicar o que eu estou fazendo aqui. Então, vamos supor que o A é raiz comum de P e Q. Tá? Então, se o A é uma raiz comum de P e Q, o que nós temos? Ó? P de A ele é igual a zero e o Q de A ele também é igual a zero. Em outras palavras, nós temos que o R de A, só fazendo a continha aqui, também é uma raiz em comum deles. Professor, mas pode ter multiplicidade. Então, se a gente botar raiz comum de multiplicidade K, então, olha só o que vai acontecer. Ó. Vamos fazer aqui a continha. Então, quer dizer o seguinte, eu sei que o P ele vai ser x menos A elevado a K vezes algum outro polinômio. Tá? Aqui vai ter um monte de raízes, podendo ainda, inclusive, um deles ser o A. Tá? O que eu sei é que, em comum, tem multiplicidade de K, mas não quer dizer que cada uma, tanto do P e Q, tem multiplicidade de exatamente K deles aqui. E o Q de x ele seja igual a x menos A elevado a K vezes algum Q1 de x aqui. Tá, então, olha só o que acontece. Se fizer a conta, olha, se eu transformar o P de x nisso e o Q de x nisso, repara que o R de x ele vai ser x menos A elevado a um número k, tá? Boto em evidência o x menos A que vai aparecer aqui, vezes um Q2 de x. Vezes um R1 de x. Tá? Então, A é raiz comum de multiplicidade de K, implica que A é raiz comum, é raiz de R dx, com multiplicidade pelo menos K. Tá? Isso aqui é a primeira parte. Em outras palavras, repara que o R de x caiu o grau e eu não perdi nenhuma raiz em comum com multiplicidade. Tá? Isso aqui é um fato importante. Além disso, repara que R de x, esse jogo aqui todo, ele
literalmente, ainda mais que eu estou multiplicando um deles só por uma constantezinha, vamos dizer assim. Então, por exemplo, agora eu vou pegar esse polinômio aqui. Então, ó, repara que o p de x, ele vai ser, por exemplo, vou botar aqui menos 3p de x, né? Menos 3 vezes p de x, ele vai ser igual a r de x menos x vezes q de x. Então, por exemplo, se b é uma raiz comum de multiplicidade comum entre r e q de multiplicidade k, então b é raiz também comum de p de x. Tá, então, em outras palavras, está tendo um jogo de ida e volta aqui muito bom. Tá? Ou seja, em algum momento, o que eu estou fazendo para vocês eu troquei a pergunta ao invés de trabalhar com as raízes em comum entre P e Q, eu vou trabalhar com as raízes em comum entre R e Q. E vai fazer o mesmo problema, vai dar o mesmo resultado. Tá? Então, é isso que a gente está fazendo. E o interessante é que o que eu estou falando para vocês é que eu vou iterar esse processo. Então, vamos ver aqui por que eu prefiro fazer com R de x, pelo menos deixá-los convencidos disso, né? Então, deixa eu apagar aqui. E vamos fazer essa continha aqui agora. Tá? Ou seja, essa parte aqui, pensa que em prova eu não teria falado, não teria pensado em nada. Ou seja, gastei bastante tempo para explicar o conteúdo. Tá? Então, olha só qual é a vantagem disso. Ó. Então, vamos explicar isso aqui tudo por menos 3. Então, vai dar menos 3x à quinta, menos 3x à quarta. O x ao cubo não existe, então deixa eu botar um 0x ao cubo. Estou multiplicando isso aqui tudo por menos 3, né? Mais 24x ao quadrado mais 27x menos 45. Tá? Esse aqui é o menos 3p de x. Mas, agora eu vou multiplicar todo mundo aqui por x. Ao multiplicar por x, olha o que nós temos. 3x à quinta mais 6x à quarta mais 13x ao cubo menos 4x ao quadrado menos 10 vezes x. E ainda o 45 está fora, né? E com isso, fazendo essa continha toda, olha só como que ficou interessante. A conta que nós temos é que o r de x ele vai ser 3x à quarta mais 13x ao cubo mais 20x ao quadrado menos 17x menos 45. Tá, e olha agora o que eu vou fazer. Achou o r, grande coisa, né? Vamos dizer assim, a princípio. O que eu vou fazer? Olha, agora eu quero rachar a raiz comum com o p e o q. Então, o q de x, eu repito aqui embaixo. O q de x ele vai ser 3x à quarta mais 6x ao cubo mais 13x ao quadrado menos 4x menos 10. E o que eu vou fazer é subtrair com o de cima menos o de baixo. Tá? Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês meu primeiro problema era o P e Q. Agora, o mesmo problema de achar raiz em comum, agora vai ser entre o R e Q. Facilitou? Claro, trocou o polinômio de grau 3 para um polinômio de grau 4, um polinômio de grau 5 por um polinômio de grau 4. Ótimo. Então, a segunda frase que eu vou fazer eu posso continuar esse processo. Tá? Tem dois polinômios, começa a reduzir o grau até ver aonde a gente consegue. Professor, vai dar zero no final? Vai ficar aquele zero igual a zero? Não. Tá? Se o seu zero fosse igual a zero, se você terminasse isso, em algum momento teria essa análise aqui que eu fiz de se uma é raiz comum de RQ, então é raiz comum de P, se é raiz comum de P, então é raiz comum de RQ com as multiplicidades K.
ela faz tudo, ela finaliza tudo. O que eu vou garantir é que não vai aparecer um zero igual a zero, porque senão, no fundo, com essa ida e volta, teria infinitas raízes, qualquer coisa seria raiz em comum. Isso não pode acontecer. Tá? Então, pode ficar tranquilos com isso. Isso aqui, esse algoritmo, no fundo, é um algoritmo de MDC padrão, que a gente vai ficar um dividindo o outro o tempo todo. Como que eu disse, eu prefiro fazer isso porque só trabalha com números inteiros. Então, já me ajuda muito. Então, o que a gente está fazendo? Ó, vamos ter aqui um R2 de x. E o que a gente vai fazer é o de cima. Esse aqui não tem, esse pontinho aqui não existe, não. O de cima menos o de baixo. De cima menos o de baixo, esse vai cortar com esse. 13 menos 6, 7x ao cubo. Então, antes de tudo, deixa eu botar aqui R de x menos Q de x. 7x ao cubo, esse menos esse, mais 7x ao quadrado, esse menos esse, tá? Menos 17 menos 17 mesmo? Eu errei conta, é mais 17. Tá? Mais 17 mais 4, mais 21x, menos 45 mais 10, menos 35. Por que eu sabia que eu tinha errado uma conta aqui? Porque eu vi que está divisível por 7, divisível por 7, divisível por 7. Para não dar conta demais, o último termo também tem que ser divisível por 7. Então, por isso que eu não estava gostando daquele 13, né? Mas o interessante é que quem vai ser o meu R2 de x? O meu R2 de x, que vai preservar as raízes em comum entre P e Q, é exatamente isso aqui. Ó. Eu vou dividir todo mundo por 7. Tá? Dividir por 7 não troca as raízes. Vai ser x ao cubo mais x ao quadrado mais 3x menos 5. Bom, você tem dois passos aqui. Tá? O primeiro deles é que você repara que o x igual a 1, ele é raiz. Tá? Então, por ele ser raiz, eu consigo depois abrir o Ruffini, fazer as outras contas, vai dar uma equação quadrática e tchau. E estamos bem. Mas, eu particularmente, o chato de achar todas as raízes aqui é que no final eu tenho que verificar se as raízes são em comum ou não. Tá? Ou seja, eu parei o processo. Repara que em algum momento eu resolvi achar todas as raízes do R2 de x. Eu achando todas as raízes do R2 de x, eu não estou achando as raízes de Q de x. O que eu vou fazer é torcer que as outras raízes sejam também de Q de x e não vale muito a pena. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Repara que agora eu vou repetir o Q de x. Posso repetir o R de x também, tanto faz. Tá? Deixa eu ver qual que eu prefiro. Na verdade, tanto faz mesmo. Então, eu vou repetir isso aqui. Tá? Escreve um pouquinho mais, mas garante que está tudo certo. E o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou pegar essa expressão, multiplicar por menos 3x e somar com o de baixo. Então, o que nós temos? Ó? O R3dx vai ser igual a quem? Olha, o que está acontecendo? Ó? Menos 3x à quarta mais 3x à quarta, zero. Menos 3x ao cubo mais 6x ao cubo. Então, menos 3x menos 3 mais 6, 3x ao cubo. Menos 9x ao quadrado mais 13x ao quadrado. Mais 4x ao quadrado. Mais 15x menos 4x mais 11x. E o 10 continua, né? Menos 10. E repara, toda aquela análise, agora eu vou pegar o Q de x de novo? Não. Eu agora vou pegar o R2 de x. Vai ser igual, já vou multiplicar por 3, né? 3R2 de x, né?
3x ao cubo, mais 3x ao quadrado, mais 9x menos 15. E o que a gente vai fazer? Subtrair um pelo outro. Então, quem é o R4 de x? Olha só o que vai ser interessante. De novo, vou subtrair um pelo outro. X ao quadrado mais 2x mais 5. Tá? Achei o R4 de x. Aqui eu já consigo achar todas as raízes. Facinho. Tá? Pode olhar que se eu pegasse o Brio-Ruffini no R3 de x, eu lhe garanto... cadê o Brio-Ruffini? Cadê o do anterior? Eu botei R4. Se eu fizer no R2 de x essa conta, na verdade, x menos 1 vai exatamente sobrar isso aqui. Tá? Mas eu resolvi não fazer. Resolvi fazer essa subtração mais uma vez. E, finalmente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o R3 de x novo. É por isso que eu estou querendo falar... Não, vou pegar o R2 de x. O R2 de x ele vai ser exatamente 3x ao cubo. Desculpa, porque eu estou muito... x ao cubo mais x ao quadrado mais 3x menos 5. Tá? Então, repara o que está acontecendo. Agora sim que eu vou terminar a conta toda. Eu vou pegar essa expressão, multiplicar por menos x, somar com embaixo. Então, finalmente, nós temos o último, o R5, que vai ser o seguinte. X ao cubo menos x ao cubo, 0. Menos 2x ao quadrado com x ao quadrado, ele é x ao quadrado. É menos x ao quadrado, né? Menos x ao quadrado, e aqui, ó, menos 5x mais 3x, menos 2x, isso aqui, com isso, menos 5. E se fizer toda a continha aqui, é exatamente menos o R4 de x. Em outras palavras, estagnou. Isso vai acontecer sempre, em algum momento vai estagnar. Tá? Pode estagnar lá no 1, mas vai estagnar. Então, o que está acontecendo é o seguinte. Então, agora vamos falar. Você lembra que eu falei daquele se somente se que não vai perder raiz? Se estagnou, o que eu estou querendo dizer para vocês que as raízes desse polinômio são as raízes em comum de r de x e p de x. Então, de novo, repara que o r como que eu vou dizer? O R4 de x, olha só o que aconteceu. Eu peguei o R2 de x, subtraí com x vezes R4 de x, e o que eu achei foi um menos R2 de x. Tá? Foi isso que eu achei. E o que aconteceu... desculpa, menos R4 de x. E o que aconteceu é o seguinte. As raízes em comum de R2 com R4, ela coincide com as raízes de R4. Em outras palavras, quando eu trabalhei com R2 e R4, todas as raízes em comum estão dentro de R4. Não tem mais nenhum problema quanto a isso. Tá? E a parte importante, olha só o que acontece. Lembra que eu peguei o R2 de x? Vamos voltar aqui de novo, a mesma parte da explicação. Cadê vocês? Lembra que eu comecei aqui, ó, procurando as raízes em comum? E eu estou descendo a cadeia até as raízes lá embaixo, um algoritmo realmente de divisão o tempo todo. Estou procurando as raízes comuns, em que um dos termos eu multiplico por uma constante e o outro eu multiplico por um polinômio, pode ser x, x ao quadrado, tudo que tem direito, vezes o q de x. E o que acontece com isso tudo? Quando a gente vai descendo, olha só o que acontece. Peguei o R2 menos x R4 de x. Além disso, eu fiz a conta com R3. Foi menos 3, né? Menos 3R2 de x. Ele é igual a R4 de x. Então, repara. As raízes em comum entre R3 e R2 coincidem também com as raízes de R4, em algum sentido, porque o raiz de R4 é o que funciona.
Depois, com R3 e R2, eu fiz a R2 e Q de x, né? Então, o R3, ele vai ser como? Desculpa a palavra. Vai ser Q de x menos 3x vezes R2 de x. Novamente, o R3 de x, ele carrega as raízes em comum de Q de x e R2 de x. Então, repara que eu estou o tempo todo subindo. Todas as raízes em comum estão aqui, todas as raízes em comum já são as raízes em comum aqui, ou seja, as raízes de R4 de x já são raízes de R2 de x automaticamente, com as multiplicidades devidas, mas depois disso, são as raízes em comum aqui, que são as raízes em comum aqui, e isso vai ser as raízes em comum lá do p de x, porque a gente está fazendo esse processo, está iterando o tempo todo. Bom, dito isso, agora quem são as raízes, né? Depois disso aqui tudo. Então, vamos voltar. Deixa eu apagar aqui, como eu disse, isso aqui, eu estou gastando muita saliva nessa explicação, porque eu acho que deve ser gasto mesmo, tá? Porque ela já me dá a verificação das raízes. E o que acontece é que é o seguinte, raízes de R5 dx são. Então, vamos lá. Quem é o R5? É o R5? É o R5 ou R4? Tanto faz. O R5 ele é x ao quadrado mais 2x mais 5. Então, as raízes são menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2, que é igual a menos 2 mais ou menos i vezes mais ou menos i vezes 4 dividido por 2, que é igual a menos 1 mais ou menos 2 vezes i. Tá? Então, raízes em comum. Deixa eu ver o que ele pediu. Determine as raízes comuns aos polinômios tal. Então, raízes em comum é menos 1 mais 2i e menos 1 menos 2i, ambas com multiplicidade é 1. Tá? Então, novamente, repito a mesma coisa. Gastei bastante tempo? Claro que eu gastei. Mas são duas coisas que vale a pena. Não vou errar conta, é mais difícil errar conta desse sentido. Tá? E a segunda coisa que é muito importante é técnico. Isso aqui vai sempre funcionar para achar as raízes em comum no polinômio. Essas raízes em comum muitas vezes pode ser chamado de MDC, que é o máximo divisor comum entre P e Q, fazer o algoritmo. Quem conhece o algoritmo de divisão para achar o MDC, você vai ver que literalmente foi isso que eu fiz. Tá? Mas eu escapei daquele formato de divisão de polinômios que eu particularmente não gosto muito. Tá? Como eu disse, é fácil errar aquela conta. E aqui, pelo menos, você trabalha sempre com números inteiros. Tá? Gasta mais linha? Claro que gasta. Mas, em compensação, é mais difícil você errar uma conta e ficar perdendo tempo demais em alguma bobagem, né? Numa questão com um erro de soma, né? Então, basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima.